Tudo bem, pessoal? Então, a nossa aula hoje é sobre tintas e vernizes, especificamente dentro do curso de Materiais de Construção Civil. A ABNT tem, dentro do seu estudo e de obrigatoriedades ao fabricante, uma série de normas, tá? Que é o Comitê Brasileiro de Tintas. Comenta sobre o âmbito de atuação. Bom, a normalização de campo de tintas compreende tintas, vernizes e produtos correlatos, na forma líquida ou em pó. E também após a formação de filme no que concerne a requisitos de desempenho, ensaios e especificações físico-químicas, incluindo-se tintas gráficas. A BNT tem as suas normas, a 15079, que fala sobre tintas para construção civil, é a especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais, versa sobre tinta látex nas cores claras. A norma 11702 fala sobre tintas para edificações não industriais, que é onde o nosso curso mais tem foco, né? A norma 5829 de 2014 fala de tintas, vernizes e derivados, especificamente na sua determinação de massa específica, rendimento e qualidade. A NBR 10443 de tintas e vernizes fala sobre a determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas e também sobre os métodos de ensaio destas tintas. A NBR 14942 já foi revisada em 2013, é o método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determina o poder de cobertura da tinta seca. Se a gente olhar aqui na tabela, nós pegarmos aí o primeiro requisito, que seria a cobertura seca, litros por metro quadrado, ou metro quadrado por litros, melhor dizendo, a tinta de classe econômica teria que pintar no mínimo 4 metros quadrados. Já a Standard Fosca 5 e a Premium 6 metros quadrados. Temos também a norma 14943, que é a determinação do poder de cobertura da tinta úmida, que é medida em porcentagem. O galão tem que ter 55%, na econômica, na Standard Fosca 85% e na Premium Fosca 90% de cobertura úmida. Já a 15078 foi corrigida em 2006, é o método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Fala sobre a determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva. Então, algumas dessas tintas são colocadas em laboratório ou quando são aplicadas na construção em situações de sofrer, né, processo abrasivo. A econômica tem que superar 100 ciclos, as demais aí tranquilamente. E claro, em algumas situações, é específico para pisos onde tem ação abrasiva. E aí a Standard Fosca chega a suportar 40 ciclos, no mínimo, e a Premium 100. Essas situações mostram para vocês de como há um conjunto grande de obrigatoriedades na fabricação destes produtos para que a gente possa usar sem problemas na construção civil. Isso que nós estamos vendo aqui é um selo de uma tinta que dá uma ideia de como você precisa operar ela de tal maneira que ela tenha uma produtividade dentro dos padrões mínimos que a própria fábrica lhe sugere. A diluição aqui seriam 10 partes de tinta para 3 partes de água, se você for fazer a primeira demão. Feita a primeira demão, esperou o tempo necessário para a secagem. Se você for fazer agora a segunda demão, ou utilizar diferentes modelos de equipamentos para pintura, muda a forma de diluir. Se for rolo ou pincel, 10 partes de tinta, 3 de água. Se for de pistola, 10 partes de tinta, 3 partes e meia de água. Vejam que aqui é usada a própria água como solvente. Ok? Também vem nos rótulos algumas dicas
para que mais tarde a própria fábrica consiga se eximir de qualquer problema se não for aplicado de forma correta o produto na pintura. Então, essa tinta pode ser para cimento não queimado, concreto de fibrocimento, cimento fraco e desagregado, superfícies com fungos. Então, em todas as latas de tintas de boa qualidade, vem alguma parte nos dando dicas de como utilizar esse produto, tanto na diluição como nas superfícies. Ela vem também com umas informações do rendimento. Este galão de 3,6 litros em laboratório conseguiu pintar 76 metros quadrados para cada demão. Se for um galãozinho de 3,2 é só 70. Claro que essas informações aqui são de laboratório, mas por que eles informam isso? Se a tua superfície estiver suja, não estiver totalmente seca, não vai fechar este rendimento. E mesmo que você faça de forma correta, tem que respeitar ainda, além do rendimento, as dicas de secagem. Essa tinta consegue estar totalmente seca após 1 hora ao toque. Tu terminou a primeira demão, tens que esperar de 2 a 4 horas para aplicar a segunda. E ela vai estar totalmente seca após 12 horas. Claro que dependendo do tipo de tinta e aonde ela vai ser aplicada, estes números mudam. Mas essa imagem é para que você tenha uma ideia de que todas as latas trazem essas especificações. Ok? Bom, temos algumas inovações tecnológicas com a tinta. A tinta virou um elemento não só arquitetônico, mas de conforto também. E claro, nos dias de hoje, olha que interessante. Tinta como biomassa absorve som e reduz chamas. Eu separei algumas ideias diferentes aqui de inovações tecnológicas de tinta. Essa tinta foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores da Escola de Engenharia de Lorena, em São Paulo, que utiliza bagaço e palha de cana-de-açúcar como aditivo. Quais são as vantagens? Ela absorve som, diminui a propagação de fogo e menor impacto ambiental e menor custo. Ou seja, as fibras deste produto faz com que a tinta não propague fogo e tenha a possibilidade de absorver o som ou diminuir a propagação do som de um ambiente para o outro. Outra aí, ó. Tintas com nanotecnologia eliminam superbactérias de hospitais. Cientistas anunciaram o desenvolvimento de um novo tipo de tinta contendo nanopartículas acionadas pela luz, que são capazes de eliminar as superbactérias resistentes a antibióticos e que causam milhares de infecções hospitalares todos os anos. Então chegamos ao ponto da tinta ter nanotecnologia. Com a luz presente no ambiente, os elementos entram em ação e diminuem a possibilidade de proliferação de bactérias no ambiente. Muito legal, né? Transformar resíduos de isopor e frutas cítricas em tinta. Olha só, a gente sabe que o isopor, né, o EPS, ele é um produto que não pode ser descartado de qualquer forma. Em construções que a gente usa, o EPS ele tem que ser descartado de tal forma que a coleta seletiva leva esse produto especificamente no local que o possa receber, assim como o gesso. Então ali a gente consegue utilizar esse material para produzir tinta, junto com frutas cítricas. Então olha lá, os resíduos causados pelo acúmulo de lixo podem causar diversos prejuízos à natureza. Para tentar amenizar esse quadro, 2 alunas de Engenharia Química do Rio Grande do Sul buscaram uma solução inovadora. Transformar um novo produto a algum material amplamente utilizado e descartado, mas pouco reciclável. O escolhido foi o poliestireno expandido, ou EPS, conhecido como isopor. Segundo as estudantes, o isopor traz muitas consequências negativas ao meio ambiente quando descartado incorretamente. A ideia inovadora foi transformá-lo, então, em tinta. Com a tinta desenvolvida, um volume muito grande de isopor se converte em um filme fino de tinta. As alunas tiveram a iniciativa de trocar também os solventes comuns da indústria por um solvente natural extraído da casca de frutas cítricas, que é biodegradável e não agride nem o meio ambiente, nem a saúde humana. Então, olha só como a gente tem hoje possibilidades, né, de tecnologias inovadoras na área das tintas.
utilizando aí EPS, um processo de transformá-lo na base da tinta, e as frutas cítricas junto com esse produto, né, para talvez dar cor a esse produto. Muito bacana isso daí. Superfície anti-adesão mantém insetos fora de casa. Criado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Freiburg, na Alemanha, um revestimento tão liso que os insetos não conseguem se agarrar. Segundo o grupo, uma primeira aplicação do material antiaderente será no revestimento de tubulações de ar-condicionado, frequentemente infestado por insetos, principalmente baratas. Esse aí eu gostei. O danadinho do bichinho não consegue ficar na superfície, ela é tão lisa que ele não tem como se agarrar na tinta. Show de bola, né? Tinta com alto reparo inibe corrosão de estruturas metálicas. É uma substância que diminui ou cria uma película por sobre a superfície metálica. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um composto na forma de nanocápsulas que, quando adicionado a tintas, inibem a correção dos metais pintados. Uma das principais aplicações do inibidor de corrosão, segundo os pesquisadores, será na proteção de dutos e tanques de armazenamento de petróleo. Então, bem provável que assim que haja o processo de oxidação do material metálico, a tinta consegue preencher esse espaço através de reações químicas e não deixa o processo de corrosão se propagar. Olha só como a tinta também ajuda nesse ponto. E a gente vê que não é longe do nosso país, não. Muitos desses estão sendo desenvolvidos aqui. Resíduos siderúrgicos é transformado em pigmento para tintas. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma tecnologia que transforma resíduos produzidos pela indústria siderúrgica durante a fabricação do aço em pigmentos de tintas para prédios e residências. E o processo hidrometalúrgico gera um cloreto de amônio que poderá ser utilizado na composição de fertilizantes. Então, como a gente vê, a própria indústria pensa muito em reaproveitar produtos e vamos usar assim a palavra, materiais que são descarte a princípio para outras finalidades. Mais um grupo de pesquisadores brasileiros aí. Resíduos da siderúrgica para pigmento de tinta. Bom, vista essa primeira parte, a gente vai agora para o processo de definição. Vamos conhecer um pouquinho mais, agora especificamente, do que são as tintas para construção civil.